Despertar Podcast. O nosso canal espírita pede licença para entrar na casa de vocês, para que nós possamos hoje receber aqui a Cris Lacerda, ela que é de Belo Horizonte, e traz para nós aqui um grande projeto por ela idealizado e executado, que é o Leiturinha Espírita. Fabiano, onde você conheceu essa moça, Fabiano, que trouxe esse projeto maravilhoso aí? Um Leiturinha tem um dedo aí do nosso grande amigo, o Thiago Brito. Mais uma vez, né, Thiago? Sempre o Thiago, ele foi fazer um evento e encontrou com o Cris aí, falou, vocês têm que conhecer, é um projeto maravilhoso. E estamos aqui com a Cris, e realmente é um projeto incrível da Cris. E a gente está em contato, falei, Cris, você tem que encontrar com a gente tem que fazer esse episódio. E estamos aqui, né, Cris, com o Leiturinha Espírita. Hoje nós vamos falar sobre esse projeto maravilhoso, né, Luiz? Então, vamos dar aqui as boas-vindas à Cris. Seja bem-vindo, Cris, aqui no nosso podcast Despertar, para que a gente possa levar para o pessoal de casa, para eles entenderem o que é o projeto, né, do Leiturinha Espírita. Bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano, Luiz, nossa alegria, né? A alegria é nossa de estar aqui hoje, poder trazer esse projeto, né, para mais pessoas conhecerem e falar da importância desse processo, né, que também é um processo, a evangelização infantil, né, não é só um ponto no tempo, ele é um processo que as famílias vivem, que todos nós vivemos quando a gente vem encarnar aqui na Terra. Então, agradeço a oportunidade da gente divulgar o projeto aqui com vocês. A gente aqui agradece. Ô, Cris, mas vamos direto ao assunto então, né? O pessoal de casa está curioso, né? Porque já viram muita coisa aí sobre o Leiturinha e ficaram assim, que é isso, né? Como é que é isso e tal. Então, o Leiturinha hoje, assim, como que surgiu o Leiturinha Espírita, né? Qual que foi a sua motivação inicial para esse projeto? O que é o Leiturinha Espírita? Bom, então, o Leiturinha Espírita, ele é um projeto de incentivo à evangelização espiritual no lar. Então, a gente sabe que hoje existe um grande movimento nas casas espíritas pela evangelização espírita dentro, né, da casa espírita, mas dentro do que a gente estuda, do que a gente entende, esse processo ele não começa na casa espírita, ele começa no lar, né? Então, quando a criança nasce, é o primeiro dia de aula dela, quando ela está ali junto com a família dela. Verdade. E esse projeto, ele surgiu, né, vou dizer assim, que ele começou quando eu estava grávida, né, da minha primeira filha. Eu já era espírita, me tornei espírita, né, não nasci em um lar espírita, mas me tornei espírita, e já tinha estudado muita coisa sobre a maternidade, sobre a paternidade, sobre a responsabilidade que nós, pais e mães, temos quando a gente recebe um espírito em casa. Uhum. Então, aquilo para mim já era uma coisa, assim, muito forte, né? Eu até falava assim, né? Parecia que tinha hora que eu falava com Deus, tem certeza que você está confiando esse filho seu para mim, Senhor? Não é possível, né? Então, quando chega aquele bebê, a gente fala assim, nossa, é uma confiança muito grande de Deus na gente, da gente receber, né, um filho dentro da nossa casa, uma criança. Então, eu já tinha essa responsabilidade, essa preocupação de evangelizar a minha filha. Mas eu comecei a procurar, né, alguns materiais para poder fazer isso no lar também. E é claro, né, lembrando que a evangelização, ela não é um processo único, né? A gente evangeliza o tempo todo, a gente evangeliza quando a gente está convivendo com essa criança, mas eu queria fazer um estudo ali, queria fazer um momento com a minha criança, e eu procurei, assim, muito na literatura espírita, e tinha, assim, alguns livros, algumas coisas para usar, mas eu senti muita falta de outros materiais que pudessem ser usados. Eu queria encontrar um lugar, vou te falar a verdade, que eu queria encontrar um lugar que eu pudesse ir, e que, assim, olha, você pode usar isso, você pode fazer isso, mas eu não encontrei esse lugar. Então, aos poucos, eu fui criando alguns materiais, algumas coisas e fui testando, né? Minha família é o meu laboratório, né? Então, eu fui testando ali com as crianças e vendo que foi dando certo, que a gente já ia vendo o interesse, já ia vendo alguns resultados. Então, começou ali, né, nesse início da gestação, quando a minha filha nasceu, a gente começou a fazer o Evangelinho no Lar, né, que a gente chama, que é um estudo que a gente faz ali diariamente com as crianças. E com o tempo eu fui comentando disso com algumas pessoas, né, e muitas pessoas mostraram interesse.
Então, em 2024, eu consegui juntar um pouco dessas ideias, né? E montar esse projeto que é o Leiturinha Espírita, que vai incentivar as famílias a encontrarem também esse caminho de evangelizar suas crianças dentro do lar, né? Então, vamos dizer que oficialmente ele existe desde 2024, mas no meu coração ele já existia já há mais tempo. E assim, esse projeto é para que público-alvo? Para as crianças, para os evangelizadores, para as crianças sim, né? Mas para os evangelizadores das casas espíritas também, qual que é quem é que poderia realmente aproveitar isso aqui, né? Além para dos quem pais. Que é o Leiturinha Espírita? Né? Sim. Assim. Quando a gente começou, né, foi voltado para a família. Então, eu tô falando aqui para o educador espiritual dessa criança, que frequentemente é a mãe e o pai, mas pode também ser um outro ente da família, né? Então, às vezes tem uma tia que cuida, um avô, uma avó. A ideia era a gente fazer experiências espirituais acessíveis para as pessoas fazerem em casa com as crianças. Então, inicialmente, ele surgiu para a família. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que o material gerou muito interesse, né? Em evangelizadores, em pessoas que trabalham com esse processo na casa espírita. Então, hoje já tem evangelizadores usando alguns materiais do Leiturinha Espírita também nas casas. Mas, assim, a nossa mensagem, ela é muito voltada para a família espírita que tem a criança em casa, né? Para que eles se conscientizem da importância desse processo, principalmente na primeira infância. Principalmente nesse momento em que o espírito ainda está no seu processo de reencarnação, né? Então, durante ali essa fase inicial, ele ainda está finalizando, né? A reencarnação, ela não termina no nascimento. Ela ainda tem mais uns anos ali à frente que precisa ser feito. Então, nesse momento, é o momento mais propício para a gente lançar essas sementes. Então, ele foi feito pensando para esses pais, porque o que eu percebia era que tinham muitas mães e muitos pais que queriam fazer o evangelho no lar com as suas crianças, mas não sabiam como, né? Não sabiam o que usar, porque você vai pegar uma criança de 4 anos de idade e ler para ela um evangelho segundo o espiritismo, não dá, é a mesma coisa de falar de física até quântica adulto, comigo, é difícil, né? Exatamente. Então a gente precisa adequar a linguagem para o público, né? Adequar e para que aquilo também não fique uma coisa chata. Porque muitas famílias, tá hora de fazer o evangelho no lar. Ai, que saco. Os meninos já vêm com aquele peso. Abrindo boca, isso. Né? Então, o evangelho no lar, ele não precisa ser um momento monótono, ele não precisa ser um momento chato. Né? E para criança pequena, ele pode ser um momento lúdico e divertido. Então, a gente queria unir tudo isso. Queria unir a literatura com a reflexão, com materiais que sejam também bonitos, que sejam interessantes, que chamem a atenção das crianças para esse momento junto com a família. Legal. Aí eu vi que dentro do projeto você é tudo, né? Exatamente. No momento é tudo. E dentro deste projeto, assim, o que mais toca o seu coração dentro desse projeto, assim? Olha, Fabiano, quando eu penso no Leiturinha Espírita, eu penso num lugar em que a gente vai buscar um auxílio. Eu vejo o Leiturinha como esse... Eu falo que a gente faz uma curadoria. Porque tem muita coisa hoje, a gente vive num mundo hiperconectado, que tem informação demais, tem coisa demais. Antigamente era o contrário, né? A gente sofria com a falta de informação, agora é o contrário. Então, muitas vezes a gente não consegue saber para onde que a gente vai, qual caminho seguir. O Leiturinha Espírita ele não é o único caminho, como, né, o Kardec falou lá no Livro dos Médiuns, né, longe de querer sermos o único caminho, mas ele é um caminho. Então, a gente vê hoje famílias que estão muito atarefadas, muito apressadas, vivendo, às vezes, numa rotina ali muito apertada. Então, a gente queria ser esse lugar em que a família pudesse ir até esse lugar e, olha, peraí, hoje, o que eu posso fazer com a minha criança? Como que eu posso falar de Jesus para minha criança? Então, o que mais me toca no Leiturinha Espírita é saber que, por meio das experiências que a gente cria, as famílias estão abrindo as portas para Jesus entrar no lar delas. Muito bom. E isso é uma coisa assim que me toca muito, porque hoje a gente abre as portas do lar pra gente para muitas coisas. As pessoas estão se despertando. A gente abre a porta do lar pra gente para fofoca, para inveja, para violência,
para músicas que são de Sim. espantar qualquer ouvido atento. Mas que hora que a gente está abrindo a porta do nosso lar para Jesus entrar? Muito Cris, bom, é isso mesmo. você começou esse projeto em 2024, como Sim. você falou aí, né? E você começou sozinha, está sozinha até hoje, você tem uma equipe, até o Fabiano brincou, né, que você faz tudo sozinha, mas só pra gente entender, como é que Sim. você faz com a divulgação? Você que é de Belo Horizonte, está vindo aqui na Cidade Formiga, Isso. né, nos dando a honra aqui no nosso podcast, mas me conta um pouco da estrutura por trás de você. Então, Luiz, o Leiturinha Espírita Encarnados, né? Hoje sou eu. Nós estamos falando de encarnados. Eu, encarnada, sou eu. Eu falo que o Leiturinha Espírita sou eu, mas sou eu e minha família, Tá. né? Porque tudo que eu faço para as minhas crianças, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos. Então, o que eu faço dentro do Leiturinha é sempre pensando, olha só, como que eu posso tornar isso mais É coisa de acessível mãe para mesmo, elas. né? É um projeto muito de mãe para mãe, de mãe para mães e pais, né? De mãe para educadores. Então, encarnada sou eu, mas eu não tenho dúvida que tem uma equipe espiritual muito grande me auxiliando, porque são muitas iniciativas que surgem, né? Então, eu falo que eu sou uma médium de ideias. Eu não sou médium ostensiva, não, mas é uma médium de ideias. Ou seja, são muitas ideias, muitas iniciativas que surgem. E à medida que eu consigo encaixar isso na minha agenda, eu vou estruturando. Então, não é só criar um material. A gente precisa pensar como vai ser a estrutura desse material, pedagogicamente, como que isso vai ser útil para alguém, porque tem muito material criado hoje, realmente, no meio espírita e em outras religiões também. Mas tem muita coisa que não faz sentido, ou que não tem uma sequência, que não tem um método, então a pessoa fica perdida, às vezes pega o último, não sabe como que usa, como que faz. Tá, mas Então, assim, a gente faz o que eu queria esse- saber é o seguinte, você bolou o projeto, Isso. bolou tudo, os livrinhos, tudo. Você viaja fazendo essas divulgações, você tem alguém que te ajude na logística, Na logística? tangível? Não, sou só eu mesma. Só você? Aí, gente, Só vamos eu mesma. ajudar. Isso, Só aceitamos ela parceiros. só ela fazendo esse Tá trabalho. precisando de Fabiana. parceiro, nós já Tá somos precis- um. É Ó, isso. primeiro Pode contar parceiro com a do gente. podcast, viu? Pode contar conosco. Agradecemos. Então, não, hoje o processo criativo, né? Ele é comigo, as divulgações, tudo Os eu desenhos? que faço. Aí a gente usa ilustrações de programas que a gente faz, né? Assinatura. E muitas geradas também por inteligência artificial. Então, é muito estudo, né? As pessoas veem a coisa pronta, mas a gente estuda também muito, né? certeza. Por trás. Então, eu sou uma pessoa que sempre estou estudando, né? Por isso que eu coloquei o nome do projeto como Leiturinha Espírita. Então, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. Então, é uma junção de todas essas experiências que eu trago, de pedagogia, de neurociência, de espiritismo, de evangelho. E aí a gente pensa na experiência da criança. Como que a criança... o que a criança precisa para ela se sentir envolvida? Porque quando eu entrego para ela um material também que é pouco atrativo... Às vezes o material é bom, o conteúdo é bom, mas ele não tem uma atração para a criança. Então a gente precisa pensar Até também nesse porque hoje o processo. concurso a disputa, né, Fabiano, com o celular É grande, é muito é. violento. Então a divulgação hoje ela é basicamente virtual e agora estão, né, começando as oportunidades de divulgar o trabalho também de forma presencial. Aqui com vocês hoje, estive também no seminário em Lagoa Santa no ano passado, né? Então aos pouquinhos a gente vai espalhando essa semente aí também físico agora, mas virtual o projeto funciona muito bem. A gente tem o site, tem o Instagram, tem o YouTube, né? Então estamos em algumas plataformas aí provendo esse conteúdo para as famílias. Depois nós vamos colocar aqui embaixo, viu, Fábio? Depois a gente faz Nosso videomaker, esses canais que o pessoal poder entrar. Então a gente vê, né, Cris, que a grande dificuldade dos pais, e sim, eu acredito que seja isso mesmo, porque eu vejo que em pessoas adultas também tem uma dificuldade em como estudar. Sim. A gente vê que as pessoas sabem da importância de estudar, né, mas não sabem como. Sim. Então eu acho que o grande foco também para o Leiturinha seria instruir. Né? A gente sabe que o lar é a nossa primeira escola, né? Isso. Para a nossa criancinha ali. E existe essa dúvida dos pais por onde começar, como começar. Eu acho que, igual você falou, Leiturinha
entra nessa parte aí, né? Isso. Dá um direcionamento, seria mais ou menos isso, né? Isso. Mas Então, você pensou nisso ou você falou, não, eu vou fazer para as minhas crianças, depois ver, opa, peraí, isso Serve pode pra ser outros. melhor aproveitado por outras pessoas? sim, é como eu falo, o processo ele começa sempre no meu lar. Então, Uhum. muitas vezes eu faço testes, Laboratório o ali, laboratório, eu faço teste com elas Deu para certo. ver se elas vão gostar, se vai ser legal, se não vai ser legal. Você tem Então, 3 filhos? 3 filhos. Meninas, meninos? 2 meninas e um menino. Ah, qual a idade? 8, 5 e 1 ano e meio, meu bebezinho. Ó, tá vendo? Tem um Quer laboratório dizer, então, bom, que hein, você pode Luiz? trabalhar com Eu tenho diversas- 4 filhos, na verdade, né? Porque tem os 3 em casa e o Leiturinha Espírita E é o o 4º Leiturinha. filho, Ah, né? maravilha. E o Leiturinha. Mas então você pode trabalhar esse material com diferentes idades. Com diferentes Importante idades. falar isso. Exatamente. Então, a gente tem materiais que vão abranger aí, a gente, né, chama da primeira infância, que vai aí do nascimento até ali, aproximadamente 7, 8 anos de idade. Né? Então, esse material é muito focado nessa primeira fase, porque é a fase que eu tô Você vivendo. tem 2 na primeira infância. E tem o bebê, né, que tá aí 1 ano e também junto. Então, algumas vezes as pessoas me pedem, às vezes, conteúdo para mocidade, né, para jovens, para adolescentes. Então, eu falo, olha, eu às vezes até indico outros perfis, outras pessoas, mas eu falo assim, eu ainda não cheguei lá, daqui a pouco vai ter. Ah, isso que eu queria... Boa. Eu queria te perguntar exatamente isso. Se você ia parar só nas crianças ou se você ia avançar nas outras faixas etárias. Não, se Jesus me der força e vida até lá, Deus, legal. né, manter a gente na caminhada, Maravilha. eu quero continuar, né? Porque como mãe de 3, o tempo também é bem escasso, né? Então, eu acabo usando aí os minutos, às vezes, entre uma atividade e outra para poder dar vida para esses materiais. Mas eu vou acompanhando, né, o crescimento deles. Então, por exemplo, a minha mais velha hoje já tem algumas coisas que já não funcionam tanto com ela. Agora ela já lê sozinha. Então, agora eu já vou introduzindo teve o outros início, né? materiais. Mas teve o início, né? Então, quando eu comecei com ela, que era só ela no início, né? Ela foi ali, vamos dizer, o projeto piloto. E foi dando Mas, certo. por exemplo, você estabelece um horário tipo rotina ou é aleatório? Como é que é a sua... Agora é a hora do Leiturinha Espírita, ou o dia, como o Evangelho no Lar, a gente tem um Evangelho no Lar, que se Isso. sugere que seja feito um dia na semana em determinado horário. Isso. Como é que funciona no Leiturinha? Então eu vou dizer pra você como que funciona no meu lar. E aí cada família vai adaptar pra sua realidade. Legal. Quando a minha mais velha nasceu, eu falei assim, eu quero criar um momento De 8, né? de 8. 8. Eu quero criar um momento com ela em que a gente possa falar de Jesus todos os dias. Então, a gente sabe, né, dentro da literatura espírita, que existem várias mensagens, né, dos benfeitores espirituais nos dizendo que, pelo menos uma vez por semana, se reúna com a sua família. Tem uma frase de Joana que eu gosto muito, né, que ela fala isso. Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão as trevas no teu lar, na tua família e no teu coração. Jesus já falava pra gente. Sim. Onde um ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Então, a importância desse momento de oração, de reflexão. Então, na minha casa, como que funciona? A gente faz o evangelinho no lar, que é todo dia. Então, igual, por exemplo, lá nos irmãos evangélicos fazem o devocional, já viram? Sim. É diário. Por que, Cris, que você decidiu fazer isso? Porque eu entendo que a gente tem que falar de Jesus todo dia. Conexão. A gente tem que Diário. abrir as portas do nosso lar para o bem entrar todo dia. Vira um Então, não- hábito, né? Vira um hábito. Então, não é um estudo grande. Até porque, se a gente pegar uma criança de 4 anos, ela está começando a desenvolver o córtex pré-frontal dela, que é onde que o órgão, né, nosso que vai ser responsável por atenção, por foco, por concentração. Começa a desenvolver aos 4 anos. Então, a gente pegar um pequenininho de 3 anos e botar ele para ficar lá 30 minutos lendo um livro enfadonho, aí tem muito pai que fala, mas nunca dá certo na minha casa o evangelho no lar. Não tá isso. usando a ferramenta correta, entendeu, Liz? É como se fosse assim, você quer apertar um parafuso e você tá usando um martelo. Você tá usando a ferramenta errada. Aquele processo não vai ser frutífero daquela forma. Então, na minha casa, a gente faz todos os dias. Assim, claro que tem as exceções, né? Final de semana, às vezes sai, vai pra casa de alguém, mas...
Aí eu faço de manhã, porque aí o horário que elas estudam no contraturno da tarde, então eu faço pela manhã. E antes eu tentava fazer sempre no mesmo horário, mas com criança é muito imprevisível. Então o que eu combinei com a espiritualidade? Falei assim, vamos fazer de manhã. Se vocês puderem vir, ótimo. Se não puderem, vamos fazer assim mesmo. Porque não dá. Criança tem dia que o menino tá doente, tem dia que acorda de madrugada, se acorda de manhã um caco, né? Não consegue dormir direito e tal. Então a gente senta ali, aí uma faz a oração, a gente lê uma mensagenzinha de um livro curta, mensagem curta, porque eles, como eu falei, não conseguem ainda concentrar durante muito tempo. E depois a gente faz uma reflexão sobre a mensagem. O que você achou dessa mensagem? Esse é um dos que você usa? Isso, Abre então... aí, vamos ver uma mensagem. Esse aqui é um dos que eu uso, que é o 30 Dias de Evangelinho no Lar. Então, esse material a gente criou e tá em mensagens rimadas. Então, esse guia, ele tem 30 mensagens, que são todas com rimas, porque a rima é um recurso pedagógico que atrai a atenção da criança. Ah, tá. Tá? Exatamente. E ele é um guia que ele tem a parte da criança e a parte do adulto. Entendi. Então, de um lado tem a mensagem para a criança e do outro lado tem a pergunta para os pais. Então, o pai, ele não tem desculpa para não fazer o evangelinho no lar com a criança. Menina, você é danada, hein? Já vem você amarrou tudo aí. E eu já fiz ele no formato que é aqui, ó. A criança tá lendo aqui, o pai tá lendo aqui. Que bacana. Mentira. Então, a gente tem que pensar no material, até na estruturação do material. Tá aqui, ó, oração de criança. Isso. Tá. E o pai tá aqui. Então, por exemplo, essa mensagem tá falando sobre... Jesus atende oração de criança também? Ou será que ele atende só oração de adulto? E aí, o pai pergunta pra criança. Aqui, mas você tem costume de orar? E pelo que você agradece? E depois que você faz a sua prece, como é que você se sente? Então, vem as perguntinhas do nível deles. Para ajudar a criança a refletir. Porque nós, adultos, temos muita dificuldade de refletir. De parar um momento para fazer. As perguntas já vêm prontas aí. Vem aqui. Mas, assim, a família pode adaptar. Sim, mas aí é um roteirozinho legal. Bacana. E aqui embaixo, a gente coloca ainda, para consulta do pessoal de casa, as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, aqui tem as perguntas que eu guiei para poder fazer essa parte aqui da oração. Que bênção desse livro, hein? Então, é um livrinho, assim, curtinho, mas que é um roteirinho. Top. Né? Então, se a família faz um evangelho no lar uma vez por semana, ela já tem meio ano aqui pronto já para ela fazer. Aí? 30? Né? Quase um pouco mais, né? Um ano tem 52 semanas. Por encontro. Isso, pode fazer uma por encontro. Que bacana. Então a gente faz assim. Fala mais dos outros livros aí. Esses aqui são livros de atividades. Então a gente tem aqui. Desculpa, e voltando no Evangelinho no Lar, junto com o guia, que é das mensagens, a gente também fez um livro de atividades. Tá. Então, depois que faz a mensagem, faz uma atividade para fixar aquele encontro, aquela mensagem do encontro. Né? Então, é o momento ali da família. Então, esses dois livros são juntos? São juntos. É o Evangelho então, no Lar. quando a pessoa adquire um, vai o outro junto. Bonitinho. Aí tem... Que legal. Tem caça-palavras, tem, né, da letrinha, tem aquele de achar o caminho, né, labirinto. Então, tem várias atividades. Aí, ó. De ligar os pontos. Isso. Então, vira uma coisa interessante, vira uma coisa lúdica. E a criança quer participar. Ela quer, ela vai interagir. Vai interagir. Exatamente. Bacana demais. Olha que legal. Bom, fala de um outro aí, vamos ver. Aqui a gente tem os livros de atividades, então a gente tem 3, o outro eu não trouxe, que é do Natal Cristão, que são os livros também para falar sobre grandes nomes do Espiritismo e os apóstolos de Jesus. Então a gente conta um pouquinho aí da história de cada um deles e tem uma atividade junto. Sei. Então as crianças também, nem os adultos, né, conhecem às vezes os apóstolos de Jesus. Aí é uma oportunidade para a criança conhecer. Muito legal. Quem foram os apóstolos, o que eles fizeram, qual que era a ocupação deles. E depois vem as atividades aqui, ó, pessoal, aí junto. tô vendo aqui. E pode colorir, né? E pode colorir, exatamente. Aqui nós temos o Allan Kardec, Amélie Gabriel Boudet, Leon Denis, Dr. Bezerra de Menezes, Chico são Xavier. Nomes, né? Alguns. São os grandes nomes. né? E esse aqui, os 12 apóstolos. 12 apóstolos.
Que legal. Então, por exemplo, esse livro aí, a família pode também usar para fazer o evangelho no lar. Hoje Sim. eu quero te contar sobre uma pessoa que foi muito importante no espiritismo. Vamos conhecer a história do Dr. Bezerra de Menezes. Aí conta a história para criança, Tá tem aqui, a historinha Chico ali. Xavier. Isso. Resumida, né? Sim, Tem a história resumida pra ali criança, para né? criança, Pra exatamente. Bacana demais, né, gente? Allan Kardec, a esposa dele. Já a tá Nelly. apaixonado. Já né? gostou. Leon Denis, Bezerra de Menezes. Mas você Isso. teve uma ideia maravilhosa. E este aqui? Isso. Esse aí foi o meu primeiro livro que eu escrevi, né? Que é o Bom Sabiá. Esse é um livro que é um reconto da parábola do Bom Samaritano. Adaptado que para a linguagem que bacana. infantil. Sério? Isso. Que Aí esse aí a legal. gente contou com a editora Chico Xavier, né? Que acreditou também no projeto, publicou com a gente as ilustrações da Carol, todas em aquarela, para ficar bem adequado para criança. Sim. E é um livro que também pode ser usado para o Evangelho no Lar, porque no final tem perguntas de reflexão para a família fazer com a criança. Tá. Não, perfeito. Então, tudo que a gente pensa no Leiturinha Espírita, a gente pensa tanto para ser um momento agradável, um momento lúdico, mas um momento em que vai se criar esse hábito da reflexão. Porque desde criança, Vai se você fixar, né? aprender a refletir, quando você virar adulto fica mais fácil, né? Da gente refletir Eu tô e vendo aqui que meditar. as perguntas são perguntas abertas e interessantes. Por exemplo, ó, o que você achou da atitude dos coelhinhos com a Joaninha? Isso. Faz Aí a no pessoa livro pensar. tem né? atitude, isso. O que fez o Jabuti Jorge quando viu Ritinha no meio da estrada? Pois é, tem que voltar lá. Sim, Tem que Empresário, voltar. sabe, E não empresário sabe, de novo. exatamente. Aqui, ó, como você entende a atitude Tá vendo? da dona Lagartixa com a Joaninha? Legal falar de atitude, ação, né? Então, cada um no livro, cada bichinho representou uma daquelas figuras, né? Da Uhum. parábola do bom samaritano. Então, teve um que passou, o outro que foi Assim. apressado e tal. E aí a criança vai pensar, nossa, e aí, porque é como é mais que foi? fácil pensar na forma dos bichinhos. Isso, Né? então quando a gente adapta para a ação é a linguagem mesma, as infantil, atitudes são as mesmas, porém exatamente, fica consegue bem fixar. legal, né? Muito legal mesmo. E hoje nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E vamos ver as Se bem que cartinhas. tem Isso, esse aqui é junto. Isso. Fala das cartinhas. E as cartinhas são o jogo da memória. É um jogo da memória para brincar com as crianças em casa. Então aí isso é a gente lindo. tem os 12 apóstolos de Jesus, E né? quem fez também. as cartinhas? Foi você mesmo? Fui eu também. Você é danada mesmo. Menina, você Mas tá isso muito- aí a gente, né, usa as ferramentas, né? Claro, Fui eu, assim, sim. eu com a ajuda da inteligência artificial. Então a gente tem que Mas ficou usar. linda as Porque é cartinhas. interessante, porque você vai brincar. Quem foi Pedro? Aí você vai lá. Isso. É, Exatamente. Quem foi Felipe? Exatamente. Então a gente vai o jogo da memória Bacana. pode virar um evangelinho no ar com a criança. Exatamente. Não precisa Fica ser um só livro todo evangelhozinho dia. bem diversificado, sem Isso. ficar cansativo. Filho, vamos fazer uma oração hoje, nós vamos brincar do jogo da memória. Aí a criança faz a oração, vai brincar do jogo e vai conhecendo os Aí apóstolos. você tem duas São- grandes são personagens, né? Isso. São três baralhinhos. Isso, hoje são 4, na verdade, teve um que eu não trouxe, que é o Natal Cristão, que aí esse fica mais em dezembro, que o pessoal gosta, né, que é da época do Natal. Mas a gente tem os grandes nomes do Espiritismo, o Natal Cristão, 12 Apóstolos e a Criança do Bem. Então, que são as atitudes aí que a Criança do Bem tem. Aí a gente adaptou, né, lá nos livros de Kardec, a gente tem as atitudes do homem de bem. Sim. Então, a gente Ah, adaptou para que legal. criança de bem, né? Então, quais são Muito as bom. atitudes da criança de bem? Bacana. Sacada incrível. E agora é o seguinte, para as pessoas terem acesso a esse material, como é que faz? É vendido? Você entrega nas casas? É pela internet? Como é que é? Ó, hoje a gente comercializa Bacana. esses materiais no formato digital, lá no site leiturinhaespírita.com.br, tem a nossa loja. Então a pessoa compra, recebe o arquivo e ela pode imprimir onde que ela tiver, corta as cartinhas e brinca em casa, né? Os livrinhos também, tudo chega Bacana. em PDF Fácil lá para ela demais, fazer. A gente não comercializa no formato físico ainda, né? Por causa de questões logísticas mesmo, que aí tem que mandar imprimir muita quantidade para valer a pena. Então, nesse momento, a gente ainda não consegue fazer isso, mas já estamos conversando com algumas editoras que estão interessadas em nos ajudar aí na divulgação desse material, né? Bacana. Então, se isso acontecer, E, ó, em breve, a gente Pessoal de casa fala aí aí que pro pessoal pelo conhece alguma Instagram. editora ou é dono de alguma editora, ó, tá na hora. O projeto é incrível. Isso. Tem o aval da espiritualidade. Agora, é o seguinte,
Eu tenho certeza que você não vai parar por aqui, porque você viu que deu muito certo. Quais são os próximos projetos? Você já pode dar um spoiler para nós aí? Podemos. Bom, Vai. na nossa vontade, né, temos vários projetos. Vamos ver se vamos ter tempo aí para executar. Não tem Tá tempo. doido? Mas a gente vai continuar, né, produzindo materiais. Esses temáticos são bem legais, né? Então, por exemplo, algum material para Páscoa agora que está chegando, né? A gente já está pensando em fazer alguma coisa. Se não der para esse ano, para o próximo ano a gente já deve ter. E a gente tem agora um projeto que é o História Contada, né? Que é o projeto também que a gente está arrecadando livros infantis para a gente poder fazer um momento de encontro ali com as crianças e doar esses livros. A Então, história contada é o que você estava falando, que você recebe doações. recebemos doações, isso. Então, agora, quem tiver livros em casa, né, livros infantis, não precisa ser só livro espírita. Pode ser um livro que tem uma mensagem de virtude, uma mensagem positiva, uma mensagem legal. A gente vai receber esses livros e a gente depois vai fazer aí algum encontro, visitas a instituições e vamos doar esses livros, porque o que acontece muito? A família, às vezes, adquire os livros infantis e as crianças crescem, Fica né? lá na E prateleira. aí o livro fica lá, sem ninguém para ler, abandonado. Então a gente quer dar uma destinação, porque Girar os histórias têm que ser contadas, né? As histórias nasceram para ser contadas, né? Então esse é um dos projetos que a gente tem aí agora para esse ano. Estamos já em lançamento também do nosso segundo livro, que é o Quando Jesus Me Abraça. Esse já é um livro que foi feito para as mães. Então é um livro bem voltado, né, para as mamães aí, que vai vir junto com uma música também, tema do livro. Então já está em processo aí agora de impressão. Então em breve esse livro também vai ser lançado. E a gente também está Mas, com... assim, peraí. Para as mães terem material para lidar com seus filhos ou para elas? Não, para elas mesmas. Pra Para a elas. mamãe poder abrir um livro ali. Esse livro, como que surgiu a inspiração dele? As mães... Vou falar mãe, tá, gente? Sim. Como mãe, mas né, qualquer pessoa que seja responsável pela educação espiritual. Mas as mães a gente carrega, às vezes, um peso um pouco maior. Tem uma frase que fala assim, né? Que quando nasce um filho, nasce uma culpa. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Então, as mães, elas muitas vezes se culpam muito pelo que faz, pelo que não faz, pelo que deixa de fazer, ou gostaria de fazer uma coisa e não faz, e age de uma forma que às vezes acha indevida e fica às vezes muito presa nessa culpa, né? Devido a nós sermos realmente ainda espíritos inferiores, né? Estamos a caminho desse processo. Então, esse livro eu escrevi... cada página desse livro é uma frase de Jesus. Então, é como se fosse assim, a mãe trazendo uma angústia que ela tem, trazendo uma dificuldade que ela tem, trazendo uma dúvida que ela tem, e Jesus respondendo para ela, falando assim, olha, não é bem assim não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, porque você está no caminho certo, continua. Em alguma página, uma mãezinha vai se identificar. Vai se identificar. E ele é um livro que virou um livro de colorir. Então, a ilustração que está nesse livro vai ser uma ilustração para colorir, para que a mãe também possa voltar para a sua própria criança interior, né? Porque o colorir é muito da criança. Então, a gente trouxe esse livro com esse objetivo, né? De ser um abraço mesmo para as mães, porque quando Jesus chega e abraça a gente, praticamente acabou. terapêutico. A culpa foi embora, o medo foi embora, foi tudo embora. Cris, a gente tem hoje aí uma grande preocupação, uma visão muito grande, né, Fabiano, das crianças autistas, né? E a gente vê uma demanda importante a ser observada das mães, porque as mães das crianças autistas, elas convivem com um estresse muito grande. Esse livro que você está trabalhando, ele poderá alcançar esses corações dessas mães também. Com certeza. Certo. Inclusive, nas ilustrações... Ou tem um capítulo especial para elas? Não tem um capítulo especial, mas nas ilustrações desse livro, a gente teve o cuidado de representar uma diversidade. Tanto de mães quanto de crianças. Então, é um livro em que as ilustrações vão ter crianças pequenas, crianças grandes, crianças negras, crianças brancas, crianças autistas. Tem uma ilustração que tem uma criança autista, criança com síndrome de Down. E as mães também, que as mães são diversas, né? Então, o que a gente quis fazer com esse livro? Apesar de sermos tão diversos,
materialmente, vamos dizer, nossos corpos serem diversos, as nossas angústias são muito parecidas. Isso. As angústias que a gente tem são muito parecidas que a gente passa. Então é assim, olha só, a sua angústia não é só sua. A gente começa a ver que isso é da alma, não é da pessoa. É da alma. Então, isso aqui que você está passando, eu também estou passando. Né? Na sua casa tem isso, na minha casa também tem isso. Mas quando a gente vai com Jesus, a gente encontra um caminho. Né? Então, andar com Jesus é o caminho para nós, né? Que queremos educar nossas crianças, que estamos tendo esse compromisso nessa encarnação. Fabiana, ela traz uma pedagogia muito importante que pode, obviamente, não só ser usado nos lares, mas também nos centros espíritas, né? Pela evangelização, que é um material vastíssimo e fácil de trabalhar. Sim. Né? Isso, o material do Leiturinha Espírita, né, como eu disse no início, né, a nossa intenção é que a gente possa ser, eu nunca imaginei, né, que o Leiturinha Espírita seria esse lugar, mas ele acabou se tornando esse lugar, com o tempo está se tornando, né, esse lugar, em que a gente faz uma curadoria mesmo, né, a gente faz um atalho. Peraí, estou passando um problema. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho, né, uma das minhas filhas, desde pequenininha a gente já percebe um temperamento mais de querer mandar, de não querer obedecer, de ter dificuldade com o não, com a frustração, não. Dessas dificuldades. Então, às vezes, os pais e as mães, a gente gosta muito de falar com palavras. Mas tem uma diferença da gente falar com palavras e a gente falar com o coração. Então a gente chega pro menino e fala: não pode, já te falei que isso não pode, que eu não quero que você faça isso, não. E aí a gente ou às vezes a gente começa a dar palestra pro filho, né? Aquilo que era para ser uma correção vira uma palestra. Aí você fica 30 minutos falando para criança de 4 anos de idade. Então o que a gente faz? A gente faz essa curadoria. Então olha só, tem um livro que pode te ajudar a trabalhar esse assunto. Tem um livro lá que eu indico para as crianças que são crianças que têm esse temperamento mais de se impor, de não querer obedecer e etc. Então, eu já li esse livro funcionou para mim. Aí, na hora que eu trago o livro, aquele peso sai, porque aí eu trabalho isso de forma lúdica. O livro, ele ajuda, ele é uma ferramenta poderosa para a gente educar as crianças. E a gente não se atenta para isso, às vezes. Ali, né? Essa faixa etária da pré-adolescência, entrando na adolescência e adolescência um pouquinho, a gente vai... eu tô falando porque eu tenho uma menina com 17 anos e eu percebo, assim, esse perfil. Sim. Sabe? E você tá pensando em trabalhar alguma coisa nesse sentido para nos ajudar? Para me ajudar? Socorro! Boa, gostei da ideia. Porque eu tô precisando. Olha, Luiz, assim, com certeza, né? A nossa ideia é continuar, né, fazendo isso. Como eu disse, é o meu laboratório, por enquanto, ele está na primeira infância, né? Isso, mas a gente já está pensando em fazer jogos, né? Que é bem legal de trabalhar, né? Com essa faixa etária de adolescente, jovem, mocidade. Então, dá também para trabalhar alguns jogos e trabalhar esses tópicos dentro ali desse momento de diversão. A gente falar de coisas que são, às vezes, que nos trazem essa angústia, mas falar disso de forma leve, né? A evangelização, ela não é um momento do lar. A evangelização, ela é o tempo todo. A gente está o tempo todo evangelizando as nossas crianças. Sim. Da forma como a gente fala, a gente evangeliza. Da forma como a gente corrige, a gente evangeliza. Então, um momento que eu falo que está se perdendo hoje nas famílias e que, por exemplo, na minha época, era um momento importante, é o momento das refeições. Os momentos em que eu evangelizo as minhas crianças, vou colocar assim nesse termo, são os momentos em que eu não estou planejando. Os momentos de evangelização, eles acontecem em momentos em que eu não planejei. E eles acontecem muito no momento das refeições. Então, quando eu estou ali tomando um café, almoçando, porque isso na minha casa é inegociável. Refeição é a família à mesa. Então a gente senta, toma café, almoça, janta, seja o que for. Estamos lá junto. Então naquele momento ali que a família está conversando, né, a criança está aprendendo. A refeição, ela não é só alimentar o corpo. Sim. Naquele momento a criança está aprendendo a esperar a vez dela, aprendendo a pedir com educação um prato que está do outro lado da mesa. Ela está ouvindo os pais contando uma história, então ela está, é assim que conta uma história.
Sim. Ela traz uma angústia dela que ela passou na escola porque o colega fez uma coisa com ela e ela não sabe o que ela faz. Ah, porque o coleguinha hoje fez isso comigo. Então, esse momento é o momento em que a gente aproveita para educar espiritualmente as crianças. Então, ele não precisa ser um momento planejado, mas nós temos que ter acervo. Então, esse é uma outra frente do Leiturinha Espírita. Então, a gente também fala para os pais estudarem. Porque como é que você vai falar para a criança se você também não tem um acervo para você falar para ela, né? Então, a gente também tem um estudo que a gente faz no YouTube de um livro que chama Educadores do Coração, do Walter Barcelos, todo último domingo do mês. Então, esse é o momento. Fica na plataforma, todo fica mundo no pode YouTube, acessar. exatamente, lá no canal do Leiturinha Espírita no YouTube, só digitar Leiturinha Espírita, mas lá no site também tem o link, quem quiser entrar. E no Spotify também tem os áudios desse estudo. Então, pode ir ouvindo Então, e aí, fazendo as pessoal. reflexões. Ô, Cris, e tem algum material gratuito também, não tem? Que eu sei. Sim, Às vezes exatamente. o pessoal de casa quer começar esse projeto em casa, né? Então, assim, tem uma forma que eles podem estar adquirindo algum material aí para começar, né? Para dar um start, para ver como é que funciona. E Isso. como é que eles fazem para adquirir esse material? Ó, tá tudo lá no nosso site. Então, todos os materiais, eles têm um preço muito acessível, né? Então, é tudo bem baratinho mesmo, que é só para manter mesmo, né? Ali os softwares que a gente assina e tal. O Leiturinha Espírita, ele é um projeto que não tem fins lucrativos. Então, tudo o que a gente arrecada volta para o próprio projeto, né? Para a gente poder produzir mais materiais, livros, né? Tem todo um custo por trás disso, Com né? certeza. Que às vezes as pessoas não veem, mas ilustração, a gente tem que pagar alguém para ilustrar o livro, a diagramação, etc. Então, tudo volta para o próprio projeto. Mas, mesmo que a pessoa não tenha, né, condição de adquirir o material, pode mandar uma mensagem para mim, que quem não tiver condição não vai ser por isso que vai deixar de fazer Aí, evangelho gente, lá ó, com as crianças, tá a gente vendo? disponibiliza, né, não vai ser esse o motivo que você não vai começar a educação espiritual da sua criança hoje, pode mandar mensagem que a gente passa, mas a gente tem também lá conteúdos, materiais gratuitos, então tem um jogo da memória que é diferente desse aqui, que é gratuito, que é só entrar na loja e baixar. E tem o blog, que a gente tem vários textos lá no blog para ajudar as famílias. Então, Bacana, gente. como fazer evangelinho no lar, como que começa, o que que faz, quais livros que eu posso usar Eu vi para que tem uns começar a fazer videozinhos isso. também, Agora, né? Vídeos, É exatamente. importante, não sei como é que você trabalha isso, né? Se é que está trabalhando, não sei. É o despertamento dos pais Sim. para a necessidade da evangelização. Perfeito. Porque você tem o material para responder a pergunta, puxa vida, eu quero, mas como que eu vou fazer Como? isso? Exatamente. Aí você já pôs. Agora, e para despertar o pai da necessidade de ser um evangelizador, que é o principal, Sim, né, e o primeiro passo para que as crianças tenham ali suas informações. isso. Bom, aí essa vertente a gente trabalha muito por meio dos textos, né, que a gente escreve lá no blog e também do Instagram, né, a gente coloca alguns vídeos lá, algumas reflexões. E vamos trabalhando isso de forma bastante dinâmica com as famílias. Então, eu gosto de trazer muitos dados, né? Isso são coisas que, né, Kardec era um homem de ciência, né? Então, isso é uma coisa Contra fatos que... não há argumentos. Exatamente. Então, recentemente, a gente fez um vídeo, como eu te falei, né, eu procuro muito, leio muita coisa, e aí eu vi uma pesquisa que foi feita no Reino Unido ano passado, em que as crianças que estão entrando na escola pela primeira vez, né, então, começou 4, 5 aninhos, a criança vai começar a frequentar a escola pela primeira vez. 30% dessas crianças, ou quase 30%, se não me engano, elas pegam o livro e começam a fazer isso no livro. Elas estão manuseando o livro como se fosse um celular. Mesmo. Nossa. Elas não sabem que um livro Tem é que para abrir a Você tá página e brincando. ler. No Reino Unido. Foi essa pesquisa. Então, eu jogo, às vezes, assim, dou aquela chacoalhada com a estatística, né? Pai e mãe, olha aqui, tem criança que não sabe ler um livro. Você está lendo para sua criança? Aí, muitos pais falam assim, mas esses meninos hoje em dia só querem tecnologia, só quer videogame, só quer celular. Outro dia eu fui no parquinho e uma mãe falou assim, minha filha tá lá, agora viciou no celular, não tem jeito. Mas quem é que deu o celular para a criança? Quem é que deixou ela ali fazendo, né, acessando aqueles conteúdos sem um limite, sem alguma coisa?
Tem que ter alguém responsável por trás. Quando tem o defeito é para isso mesmo. Para isso mesmo. Aprender. Então, quando isso acontece, eu gosto de usar essas oportunidades do dia a dia para mostrar para os pais, né? Então, você quer que a sua criança leia mais? Você tem que ser o primeiro a ler. Exatamente. Né? Você quer que a sua Tudo criança exemplo, se interesse pelo espiritismo? Tudo exemplo. Você tem que despertar nela mostrando de você. Então, nós somos o exemplo, né, para as crianças. Esse projeto seu, Cris, me lembra muito um projeto que eu admiro muito também, eu e o Wesley, né? O Wesley vai lembrar aqui. A gente já fez uma pesquisa sobre isso, tem até um projeto que a gente quer elaborar junto, está ali engavetado, mas uma hora vai. Que é assemelha-se muito com o projeto do Eurípides Barçanufo, né? Que o Eurípides Barçanufo tem esse projeto do Educando o Espírito, né? Que ele tem na escola Allan Kardec. Até hoje a escola Allan Kardec ela ainda funciona dessa seguinte forma, que é educando o espírito. Na época, quando eu falei, gente, educando o espírito, aí a mente da gente já era assim, né? Eu achava que era educando o espírito ali da reunião mediúnica, né? Aí, quando a gente foi aprofundar, a gente viu que é exatamente o que o Leiturinha faz. É educar a pessoa pelo espírito que ela é, sim, pela alma, de forma a conhecer sobre a natureza, sobre o planeta Terra, sobre quem ela é, o que ela está fazendo aqui, né? Toda essa instrução. Então ele vem realmente com essa pegada da educação pelo espírito. E eu vejo que esse projeto seu se assemelha muito com essa proposta do Eurípides Barçanufo, que é a educação pelo espírito. Educação integral, né? Integral, que fala isso, né? Tipo assim, de forma mais profunda, né? Da pessoa se entender no mundo, preparando ela para essa nossa regeneração que vem aí, né? Esse é um ponto bem interessante que você falou, porque tá todo mundo doido para chegar no mundo de regeneração. Mas a gente esquece que a regeneração ela começa antes da gestação. Pois é. Então, no momento que a família está planejando receber esse espírito, você já está preparando aquele espírito para ser um cidadão, não só da Terra, né, mas para ser um cidadão do universo. Como que a gente está preparando essas crianças para serem, né, esses cidadãos do universo no futuro? Então, a inteligência a gente cuida bem. O pai e a mãe, quando o filho nasce, já quer saber qual escola que vai colocar. Inglês, você leva no médico, vai pro inglês, vai pro judô, vai pra natação, vai pro balé. E você leva pro médico e você quer que ele come saudável. Olha só, as coisas materiais, elas tomam um foco total na nossa vida. Mas e as coisas espirituais? E aí, muita gente vai pensar assim, mas esse negócio de evangelização infantil, isso é coisa do espiritismo e etc, né? Às vezes acha que o espiritismo é que criou, né, os termos. Tem uma passagem que está no livro de Deuteronômio, né, que atribui-se aí a Moisés, né, que tem escrito antes dele entrar na Terra Prometida. Uhum. Ele fala assim, essa passagem fala assim, e estas palavras, que são as palavras que Deus é o Senhor, né, ou seja, falando de Deus, do Criador do Universo, e essas palavras tu as inculcarás em seus filhos, e vai falar delas enquanto estiveres deitado ou dormindo, deitado ou em pé, andando em qualquer ocasião. Eu não sei de cor, não. Depois vocês procuram lá no Deuteronômio. Mas o que quis dizer? Desde lá de Moisés, já estava dizendo, olha só, as palavras do Senhor, você tem que falar para o seu filho em todo momento, Fabiano. Todo momento, porque quem são os heróis das crianças hoje em dia? Pois é. Me fala. É o Batman que sai metendo a mão em todo mundo. É o Hulk que pega e bate destrói não sei tudo, quem, destrói tudo. É o da Marvel lá que usa enganação, usa de astúcia. Eu nunca vi uma criança falar assim, vamos fantasiar de herói hoje no dia da escola lá, tem o dia da fantasia. Eu nunca vi uma criança fantasiada de Jesus. Verdade. Pra escola. Quem que é o verdadeiro herói? Quais são os heróis que nós estamos alimentando nas nossas crianças? Então, o pai e a mãe, assim, estou falando pai e a mãe, mas quem esteja nesse lugar, né? Eu entendo que, para nós, principalmente que somos espíritas, a gente tem que despertar para isso agora. Isso que você falou, porque tem eu vi um meme uma vez que estava todos esses super-heróis que ela falou, da Marvel, né? Esses aí do Superman, e no meio desse estava Jesus.
Aí as perguntas assim, mas como é que você conseguiu fazer isso tudo e você tem um superpoder? Exatamente. Olha só. Entendeu? Boa reflexão. Como é que você fez tudo isso e tem um superpoder? Falar, E se a gente pensa... senta aí que agora vem que eu vou te contar. E se a gente pensar, na última pesquisa do IBGE, né, que teve aqui no Brasil, foi feita ali aquela média da longevidade, né, da população. Eu não lembro agora o número exato, mas girava ali em torno de 80 anos, mais ou menos, né? Não sei se era um pouco mais ou um pouco menos. A primeira infância, que é esse momento mais propício para a gente poder lançar essas sementes e elas criarem raízes fortes, a gente tem a literatura espírita, né? Fala pra gente aí que é aproximadamente os 7 anos de idade, né? Emmanuel fala isso, no livro Missionários da Luz também a gente tem o instrutor Alexandre falando desse momento. Então, se a gente pega a média de vida do brasileiro, 80 anos, vamos colocar aí uma margem de erro, né? 7 anos, vamos colocar 8 anos. É 10% da vida dessa criança. Será que a gente não pode dar o nosso melhor durante 10% da vida de uma criança? E tem uma coisa, antigamente as fitas VHS, que a primeira gravação era a que ficava boa. Depois vinha outras gravações em cima. Não ficava bom. Então a primeira gravação, os primeiros ensinamentos que entram na vida da criança, a mente está aberta, não tem nada ainda. Então ensinou aquilo ali, entendi. Desensinar aquilo ali fica mais difícil. Sim. E realmente grava. Você tem toda a razão. Ok, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas eu gostaria de saber de você, né, Fabiana? Quais são os projetos para esse ano ainda, para o outro? Você já tem alguma coisa aí materializada que já pode falar, já pode anunciar? Então, aí foi como a gente falou, né? O lançamento do livro, né? Agora vai ser esse ano ainda. E um outro projeto também... Tem uma data assim, não? Não, porque agora está na produção, né? Estamos esperando ficar pronto para a gente poder ver certinho aí. Mas deve ser, no máximo, daqui uns 2 meses, acredito. Já deve estar disponível aí para a gente divulgar, né? E um outro projeto também que a gente quer fazer para esse ano é o projeto de meditação infantil. Né? Então, a gente quer gravar aí as meditações para as crianças, para ajudarem ali na hora de dormir, né? As famílias poderem colocar ali. Nossa. Porque a tecnologia, ela é uma coisa que é boa. A gente tem que saber fazer um bom uso dela, né? Então, a gente pode fazer um bom uso da tecnologia. Isso é bacana. Então, a gente vai trazer essa meditação infantil para as crianças poderem, né? Na hora de dormir, ele acalmar o coração, já ir entrando na sintonia com o seu mentor espiritual, para poder tornar esse momento também da hora de dormir um momento bem prazeroso, né? E um outro projeto que a gente começou agora também, que tá bem legal e que a gente vai fazer mais alguns vídeos em breve, é o Desenhando o Evangelho, e em breve nós vamos ter o Desenhando o Espiritismo. Então, a gente tem lá no YouTube já 2 vídeos com o Desenhando o Evangelho, que é o passo a passo para a criança desenhar. Então, a gente tem lá um vídeo hoje de Desenhando Jesus e Desenhando Jesus em Cafarnaum. Então, a gente vai fazendo lá o passo a passo, a criança vai vendo o videozinho em casa e vai desenhando junto, colorindo junto, né? Porque nessa primeira infância, essas atividades motoras são muito importantes para a criança, tanto para o desenvolvimento físico dela, quanto neurológico também. Então, eles gostam muito, né? De desenhar, pintar, colorir. Agora, eu queria que você pudesse usar o nosso canal aqui para poder eventualmente pedir ajuda, pedir apoio, pedir abertura nas casas. Fica à vontade aí agora para você pedir porque você está trabalhando sozinha, praticamente sozinha, encarnadamente falando. Fica à vontade aí, viu? Passa suas redes sociais também, aproveita já. Joia. Quem puder apoiar o projeto, né, adquirindo algum produto no site, né, isso tudo nos ajuda a poder criar mais materiais, a fazer outras coisas. Agora a gente está com uma parceria dos vídeos do Instagram, então a gente conseguiu já uma pessoa que vai fazendo ali, editando, né, os vídeos pra gente nesse processo, então já é um avanço, né, e estamos conversando aí também com algumas editoras, mas o pedido que eu faço, Luiz, não só em relação à leitura espírita, né, mas a todas as pessoas que se importam verdadeiramente com a educação espiritual de uma criança, seja o seu filho ou não, que possam realmente se engajar nesse processo, né? Que possam tirar 15 minutos do seu dia para falar de Jesus com a sua criança, ou para ouvir uma música edificante junto com ela, ou para ler uma história. Uma estratégia muito boa que eu falo para as pessoas é o seguinte: dê um livro de presente.
Chegou o aniversário, Isso. compra um livro de presente. Não compra brinquedo, não compra roupa, compra um livro, porque isso aí a criança já ganha demais, né? Então, quer ajudar a difundir o nosso trabalho? Compra um livrinho ali, dá o livro de presente para a criança no aniversário dela, ou de alguma outra editora, né, que seja aí também compromissada com a infância, porque eu entendo que a gente precisa investir na criança agora, nessa primeira infância, né? Você deu o exemplo aí da sua filha de 17 anos. Quando a criatura já adquire hábitos, é muito mais difícil, né? A gente difícil consertar, né? Então, se a gente tiver esse olhar atento no início da vida, investir no inío da história, a gente pode ajudar a mudar a história toda daquele espírito. Concordo. Então, o nosso site é o leiturinhaespírita.com.br, o Instagram e o YouTube também é o Leiturinha Espírita. Quem puder ir lá, divulgar também, ajudar divulgando para outros pais, para outras mães. Conhece um pai, uma mãe, um educador que está meio perdido, que às vezes até quer começar, mas não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Divulgar, né, o nosso trabalho. E é esse o apoio que a gente pede mesmo, né? Quem espalhar a mensagem de Jesus aí no mundo. Eu acho esse projeto dela uma coisa muito linda e fácil de você trabalhar. O pessoal das casas espíritas, às vezes, tem vontade de ter uma evangelização infantil. Tá aí um material maravilhoso para trabalhar, né? A pessoa responsável pela evangelização vai ter uma facilidade muito grande de dar sequência nisso. Então, assim, é perfeito. Fica a dica pro pessoal de casa aí, entre em contato com a Cris lá, entra ali pelo direct do Instagram, ela responde rapidinho, gente. Foi lá que eu consegui falar com ela. E lembrando que hoje a Cris vai fazer uma palestra aqui em nossa Casa Espírita, nós estamos aproveitando ela ao máximo. Então, saindo desse podcast aqui, nós vamos conversar algumas coisinhas aqui, daqui a pouco ela já está fazendo uma palestra. E aceita a palestra também nas casas? Pode convidar? Sim, pode mandar. Como eu falei, né? A agenda não é muito grande, não, porque eu tenho 3 projetos pessoais lá em casa para cuidar, né? Verdade. Então a gente tem que ir ajustando ali. Vai ajustando E já também deixando aqui a minha gratidão a toda a minha rede de apoio, né? Para eu poder estar aqui hoje. Eu tive que movimentar algumas pessoas lá em BH, então tendo a rede de apoio é sempre importante. Muito importante. Mas podem entrar em contato, a gente conversa sim, né? Para falar para evangelização. E uma última coisa que eu queria falar, né? Que você perguntou, eu acabei esquecendo. É deixar um alerta também para as casas espíritas, Luiz. Para que elas possam também se mobilizar e trabalhar uma reunião de pais. Né? E não só a evangelização infantil, porque a gente entende que é uma tarefa incompleta, às vezes, a gente evangelizar a criança, mas às vezes o pai da criança está precisando mais da evangelização do que a criança. E ele está com uma angústia, ele está com uma dificuldade, que foi aquilo que eu falei lá no início. Ele não tem ferramenta. A criança dele exige dele algo que ele ainda não descobriu como que ele vai dar conta daquela criança. Então, a gente tendo uma reunião, né, para os pais poderem, uma roda de conversa, né, para que os pais possam trazer as dificuldades, os problemas, às vezes só deles falarem, aquilo já tranquiliza o coração. E aí ele vê que o outro tá passando pelo mesmo problema que ele, que não é só na casa dele, que o outro também tem uma coisa parecida e que o outro fez uma coisa que deu certo. E aí ele tenta lá na casa dele e aquilo dá certo depois. Então essa troca de experiências para quem está aí educando uma criança, ela é muito importante para a gente não se sentir sozinho nesse momento. Muito bem. Sacada, hein? Muito bem. Achou essa menina, moço? Que coisa mais bonitinha, gente. Vamos trazer ela pra formiga. Nós estamos te falando aqui, a espiritualidade vai agindo. Vai agindo, isso aí. Vai agindo, né, Cris? Isso mesmo. Então é isso aí, gente. Bom, nós estamos chegando aqui ao final de mais um Despertar Podcast. E eu gostaria que você pudesse dar as nossas considerações finais aí, né? Se você quiser, o recado que você quiser dar para o pessoal, para o público que está te ouvindo. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né? O trabalho muito lindo que vocês fazem aqui também, né? Essas conversas, elas são importantíssimas, né? Para a gente poder também refletir e rever algumas atitudes, né? E pensar em possibilidades que a gente pode fazer para o futuro. E o recado que eu quero deixar é esse, né? Que as crianças possam encontrar verdadeiros guardiões aqui na Terra quando elas encarnarem, né? Que cada família que está aqui agora ouvindo esse podcast possa efetivamente se engajar nesse processo. Então, papai, mamãe, deixa o celular de lado, deixa a rede social para lá, senta com a sua criança no chão,
conversa com ela, brinca com ela, fala de Jesus, coloca uma música que fala sobre coisas boas, né? Encha o seu lar de boas vibrações, abre as portas da sua casa para Jesus, porque ele quer entrar, mas a gente precisa abrir as portas. Então, para terminar, vou contar um pequeno exemplo de uma semente que já está brotando na minha casa. Outro dia, o meu marido, meu bebê acordou de madrugada, meu marido ficou com ele, aí o resto da criançada acordou de manhã, e aí ele ficou lá dormindo mais um tempinho, né, para recuperar ali daquela noite mal dormida. E eu fui tomar café com os 3. E aí tinha um iogurte lá, a gente foi dividindo para cada um, e o iogurte acabou. Daí a minha filha falou assim, ai, mas e o papai? Não vai ter iogurte para ele? Que gracinha. Olha só, Já a é partilha. fruto. Já é um fruto. É nesse momento que você vê que a semente vai brotando. Né? Claro que a colheita não é nossa, a colheita é de Deus, mas a gente tem que semear. E aí eu falei com ela, não fica tranquila que tem mais na geladeira. Mas foi muito lindo ver isso. Ver que partiu dela mesmo. Partiu dela, né? Olha só, todo mundo comeu e o papai, né? Vai ficar como? Ele não vai ter iogurte para ele? Então, a semente brota. Deus rega e a semente brota. Então, a gente tem que plantar. É esse o meu convite para todos os educadores espirituais. Que assim você seja. possa levar, né, para Belo Horizonte a mensagem no seu coração é que o Despertar Podcast está com você na divulgação, querendo vir aqui outras vezes para divulgar outros trabalhos. A nossa casa, nosso podcast está aberto, né, Fabiana? Sempre aberto. Gratidão. E que nós possamos assumir essa consciência dessa necessidade, né, de preparar as nossas crianças aí para esse mundo de regeneração, que eles é que serão as nossas regenerações, né, futuras. Agradecer a Cris mais uma vez, Cris. Igual o Luiz falou, as portas estão sempre abertas, né? E com o pessoal de casa aí compartilhe para a sua família, para as pessoas que amam, para que possam ouvir, né, ver este programa e se conscientizar quanto é importante, né? E o quanto que esse trabalho é lindo, Cris, lindo, né? Então compartilhe, curta, né? Aperte o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal, que nós vamos trazer mais coisas lindas para cá. E a Cris vai voltar, viu? Com os projetos. Certeza. Já está convidado. Combinado. Obrigada. E até o próximo Despertar Podcast.